Hoje eu estava querendo compartilhar uma palavra e aí eu fiquei pensando no que falar, no que compartilhar aqui para poder edificar o seu dia, a sua semana. E aí quando eu cheguei em casa, eu fui fazer meu devocional. E aí debaixo da Bíblia estava o livro que eu estou lendo agora no momento e aí eu queria falar um pouquinho dele. Que o livro é Até Que Nada Mais Importe, do Luciano Subirá. E eu ainda estou mais ou menos no começo dele, só que já tem um direcionamento de uma palavra, do que ele fala, né? E aí ele fala sobre essa entrega, sobre essa busca até que nada mais importe. E aí até o autor ele fala sobre adoração ao Senhor, toda entrega, né? Como a própria Bíblia fala, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E é essa adoração que o Senhor espera. E ele até questionou por alguns momentos, o autor diz assim, eu questionei por que, que o Senhor queria essa entrega, essa adoração, até esse título que ele deu, até que nada mais importasse. Por que, que o Senhor pede assim? Por que, que ele exige assim? Por que, que ele precisa que seja assim? E aí ele mesmo responde, já no início desse livro, eu ainda não li todo, mas já no início ele responde que na realidade não é o Senhor, ele pede na Bíblia, mas não é ele que precisa dessa entrega total, de todo entendimento, de todo coração, até que nada mais importe. Não é ele que precisa, não é Deus, é nós que precisamos dessa entrega. Porque quando a gente entrega tudo, quando a gente está completamente no Senhor, não tem como a gente não conhecer a voz desse Deus, a gente não se mover pela fé, a gente não ter essa intimidade de ouvir a voz de Deus, a gente ser guiado e, e a gente precisa dessa entrega total ao Senhor. Somos nós que precisamos nos entregar a ponto de nada mais importar no seu Senhor. Não é Ele que precisa, porque se hoje eu e você não adorarmos o Senhor de todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração, Ele vai sentir falta, vai, mas a gente vai sentir muito mais falta no nosso dia a dia, porque acaba que a nossa fé vai ser abalada, acaba que a nossa confiança no Senhor, acaba que o problema, quando a gente tem Deus, a gente passa pelo problema melhor. Então, tudo isso, até que nada mais importa essa entrega, é a respeito de nós. O Senhor ele é tão soberano, tão perfeito, que Ele sabe que isso não é para Ele, para a glória dEle. Ele necessita disso. Ele sente falta, Ele quer que a gente esteja próximo a Ele, né? Mas é pela gente que Ele sabe que a gente necessita, que a gente, para até nas nossas batalhas do dia a dia, na nossa luta contra levantes, contra o pecado em si, a gente precisa estar firmado no Senhor, a gente precisa estar totalmente entregue para a gente ser guiado, não pela nossa carne, mas pelo nosso espírito. E aí a gente vence o pecado. Hoje eu lembrei também, tudo conspirou para essa palavra, que hoje eu indo pro trabalho, eu estava escutando a música da Loma que diz isso. Então, enche-me de ti até que não haja mais espaço, porque quando eu estou na tua presença, né, o meu viver é transformado e aí eu passo a ser livre para viver a tua vontade e eu venço o pecado. Ela fala na música eu venço o pecado. Então, quando a gente está totalmente preenchido de Deus, do Espírito do Senhor, fica mais fácil a gente vencer o pecado, fica mais fácil a gente vencer as batalhas, as guerras que a gente passa. E isso eu também estava vendo agora uma palavra, estava fazendo meu devocional e aí começou o culto da minha igreja, eu comecei a assistir. E aí o pastor fala que a nossa vida ela é uma eterna batalha, guerra, a gente tem que estar sempre vigilante, orando, porque a gente vai estar sempre em guerras e batalhas. E eu me questionei também esses dias, eu, Senhor, mas por que tanta guerra? Eu estou cansada. Eu disse para o Senhor, eu estou cansada, mas não é o meu físico. O físico também, mas eu estou cansada, o meu emocional, o meu psicológico está abalado. Não, eu não aguento mais. Eu falei para o Senhor, eu não aguento mais.
E aí o Senhor me lembrou que é necessário batalhas e guerras, porque, infelizmente, se o ser humano crescesse, amadurecesse em momentos bons, sorrindo, mas a gente não cresce, a gente não amadurece, o Senhor não forja o nosso caráter na bonança, na alegria, no sorriso. É necessário, sim, o cristão, ele vai passar por momentos de que ele vai ter felicidade, momentos de alegria, momentos de leveza, mas a gente sabe, todo mundo sabe que o ser humano em si, ele cresce, amadurece, é forjado o nosso caráter nos momentos de tribulação. A própria palavra diz isso, né? É quando eu sou fraco, é que eu sou forte, e por isso eu me gloriarei. Paulo fala, por isso eu me gloriarei ainda mais, porque na minha fraqueza é que o Senhor, ele usa a minha fraqueza. E aí é uma eterna também dependência do Senhor, porque para a gente, para que o próprio Paulo fala, para que a gente não se exalte. Então, para que a gente não se exalte, a gente não se ensoberbeça, o Senhor acaba que ele, a gente passa por esses momentos de forja, né, do nosso caráter, de provas, de amadurecimento, de crescimento. E aí, depois que passa todo esse processo, a gente pensa que bom, né? A gente não gosta de passar, mas depois a gente pensa que bom que eu passei, porque isso me fez lembrar que eu preciso, que eu necessito do Senhor, que eu não sou autossuficiente, que eu preciso dele sempre. E, e o Senhor, ele é assim, a gente está passando por um momento de batalha, de guerra, mas que o Senhor pode reverter essa situação assim em pouco tempo. Tudo pode mudar. Deus é um Deus de mudanças, que do nada ele faz tudo, que às vezes não é do nada. Tem processos que a gente passa, que a gente pensa que está durando uma eternidade e que realmente tem problemas que duram um pouco mais, outros passam mais rápido. E aí, naquela forja ali do caráter, a gente pensa, nossa, nunca vai acabar esse processo. E aí do nada acontece. Em pouco tempo, que não é pouco tempo que você já está passando aquele processo grande, o Senhor reverte toda a situação. E aí você só tem que aceitar e confiar no Senhor, que é isso que Ele espera da gente, que a gente confie nele, que a gente passe por aquele problema, que a porta que você está esperando vai se abrir, que aquele problema vai se resolver. E aconteceu isso comigo, eu também quero compartilhar um testemunho que você tem que confiar no Senhor, que o Senhor, ele abriu uma porta para mim, só que nessa porta eu passei por um momento que eu acho que eu precisava passar, né? Precisava passar e foi bom, né? No final eu vi que foi bom, porque o Senhor abriu uma porta e aí nessa porta eu não entendi, porque quando eu cheguei nessa porta eu achei que eu iria ser abençoada lá e eu não fui. Pelo contrário, eu fui perseguida. As pessoas eram pessoas que não eram cristãs e me perseguiram por eu me declarar cristã e soltavam palavras para me machucar, para elas me deixavam de lado e eu percebia uma rejeição, eu me sentia mal mesmo. Eu fui perseguida nesse local e aí eu quis desistir, eu quis sair de lá. E aí eu pensei, não, deve ter algum propósito. Deve ter algum propósito, porque eu sou cristã e aqui nesse meio tem pessoas que não são. Talvez o Senhor queira, não sei, usar minha vida de alguma forma. Só que é o que a palavra diz, né? É jogar pérola aos porcos. Aquelas pessoas não queriam a Deus pelas coisas que elas faziam, que falavam comigo, elas não queriam a Deus. Então, aquele momento eu precisei passar, porque a porta estava dentro da porta, né? O Senhor abriu essa porta, mas a bênção não estava lá. Mas através de lá, o Senhor abriu outra porta, e nessa outra porta o Senhor tem me abençoado. E que bom que eu entrei lá, porque foi através de lá que existiu a outra porta que o Senhor abriu. Então, eu imaginei uma coisa, né? A gente tem que confiar no Senhor no processo. Eu imaginei uma coisa, eu imaginei que talvez o Senhor queria me usar lá para aquelas pessoas, mas aquelas pessoas, a gente tem que também entender isso. Aquelas pessoas, elas não queriam ouvir naquele momento a Deus, elas estavam muito duras com o coração, e aí
Eu passei por esse processo que eles meio que me rejeitavam, falavam coisas para poder tentar me entristecer de alguma forma, e aí eu aguentei o processo e através disso, naquele mesmo local, o Senhor abriu uma outra oportunidade e como eu falei, nessa outra oportunidade o Senhor tem mostrado o sobrenatural dele. Eu até testemunhei em outro vídeo que eu falei sobre um não que o Senhor já tinha falado. Isso é uma porta que eu estou falando, é uma porta no trabalho. E aí nesse outro local que eu testemunhei, né, que é o que eu estou hoje, que eu tinha ouvido um não, e aí o Senhor reverteu toda a situação e tudo reverteu para um sim. Então o Senhor ele tem se movido, ele tem mostrado a mão dele. Então a bênção era para mim. Eu precisei passar, confiar e confiei no Senhor. E a bênção, né, está nesse local. Eu confiar no Senhor, eu estava lá, eu confiei e através de lá o Senhor abriu outra porta. E eu acho que está meio confuso, mas eu espero que vocês entendam, né, que foi um local que eu entrei para trabalhar e lá eu conheci uma outra oportunidade. E que bom, né? Que bom que talvez eu precisei passar e a gente só tem que confiar no Senhor, aceitar o processo e crer que Ele é capaz, porque Ele é capaz e crer que Ele quer sim reverter toda a situação. Confie em Deus, creia em Deus, se entregue tudo de si, porque quando você entrega tudo de si, você vai ter tudo de Deus, você vai ter o seu eu todo preenchido pelo Senhor, você vai se mover pelo teu espírito, se entregue, né? Como eu falei, entregue tudo e essa palavra que eu queria entregar.